Então, já disse aí para vocês no início do vídeo, o Cruzeiro que, de acordo com Everton Guimarães, iria enviar alguns olheiros para o mercado norte-americano em busca de alguns jogadores, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, com algumas opções assim, alguns em reta final de contrato, outros que ainda tem um vínculo um pouco maior, que no caso seria um pouco mais complicado de pensar na contratação, mas eu trouxe aqui uma lista que eu acho que pode ser sim boas alternativas, tá? O primeiro aqui que eu quero começar falando com vocês é um zagueiro que o Cruzeiro deve ir ao mercado, é no caso do Thiago Martins, ele que tem 27 anos de idade, zagueiro que atua aí pelo New York City, primeiro ano dele lá no futebol dos Estados Unidos, tem até aqui 35 participações na temporada e uma assistência. Ele que surgiu ali na base do Palmeiras, chegou a jogar em 2016 pelo Palmeiras, outras 31 partidas e 4 gols, depois ainda rodou ali pelo Bahia, voltou ao Palmeiras em 2018 e foi depois para o futebol do Japão, realmente um zagueiro aí que teve uma passagem curta, mas vitoriosa pela equipe do Palmeiras e depois foi jogar lá no Yokohama Marinos, que é o mesmo time, né, no caso do Grupo City. Depois ele tendo essa transferência, né, para o New York. No Japão, ele jogou aí mais do que 102 partidas, um gol marcado e uma assistência. Ficou lá 4 temporadas antes de ir para o outro time da franquia, que é no New York City, né? Então, é um jogador que eu acho que é uma boa opção sim. A questão é que eu acho bem complicado de pensar dele sair nesse momento. Por quê? Porque ele tem contrato ainda até o final de 2025, então é um vínculo bem longo aí com a equipe do New York City e também um valor de mercado que eu achei bem alto também, né? Próximo dos 3 milhões e 50 mil euros, né? Que daria próximo ali dos 14, 15 milhões de reais. Sem dúvidas o Cruzeiro não faria um investimento dessa altura, ainda mais para um jogador que já estaria então com 27 anos de idade, mas é um bom nome, né? Quem sabe uma opção assim, se o Cruzeiro conseguisse por empréstimo, por exemplo, eu vejo que seria um nome bem bacana para a próxima temporada. Outro aqui também, o lateral direito Juan Teixeira, de 27 anos, que pertence ao Orlando City, lá dos Estados Unidos, indo para a sua 4ª temporada consecutiva pela equipe. Lembrando que o São Paulo foi um dos times a demonstrar interesse na sua contratação. Então o Juan Teixeira que tem aí, no caso, o contrato com a equipe do Orlando até o final do ano que vem, avaliado em 10 milhões de reais. Ele que começou, né, no caso, na base do time do Barra da Tijuca, jogou também no Corinthians, Internacional e Ponte Preta, se destacou pelo Boa Esporte em 2017 e pela Ponte Preta em 2018, antes de chegar, né, na equipe do Orlando City, e por lá realmente se firmou, né? Chegou um jogador que no caso era um nível ali de Série B mesmo, né, antes de sair aqui do Brasil, mas agora tem tido muito destaque, e o nome dele mais conhecido, mais falado também aqui no Brasil, por conta dessas boas atuações pelo Orlando City. Nesse ano, 38 partidas, 2 gols e 2 assistências. Ano passado também 26 jogos, 2 gols e 4 passes. Então, jogador aí que soma mais do que 100 jogos pelo Orlando City e aquela coisa, né? É um bom nome também. Questão é que tem vínculo ainda por mais uma temporada. Porém, eu ficaria de olho. Acho que pode ser um lateral interessante. Um cara que gosta de chegar no ataque, bom também nos cruzamentos, pelos lances que eu tava vendo dele aqui. Acho que pode ser uma boa opção. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês do mês de Novembro Azul, né? E para lembrar o autocuidado e a autoestima masculina, que é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês, onde a Manual é uma empresa europeia que está há mais de 3 anos no país, ajudando mais de 35 mil homens que sofrem com um problema que afeta milhares de brasileiros, que é a perda de cabelo, que acontece em mais de 50% da população masculina no país. Então, pensando nisso, eu vou deixar um link aqui embaixo para você preencher o seu formulário, para você, no caso, receber um kit como esse que eles me mandaram. Por lá você vai ter todo um acompanhamento médico, né, para ver qual o melhor tipo de tratamento para você poder aí adquirir também, no caso, o seu kit, como eles mandaram aqui para mim. Lembrando, você vindo aqui esse mês de novembro, pelo meu cupom que eu vou deixar aqui do Cruzeiro News, você vai receber aqui essa necessaire também nesse mês de novembro. E tá aqui o meu kit da Manual, bem interessante, bem bacana mesmo, uma qualidade impecável. Corre lá então, que o link tá aqui embaixo. E lembrando, né, é por tempo limitado. E lembrando que é desde casos iniciais até mais avançados, com você podendo ver resultado a partir do 4º mês de uso, no caso dos produtos da Manual. E lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil, envio super rápido e vem numa embalagem bem discreta, como essa que eu deixei aqui aparecer para vocês. Então, para você garantir aí seu kit da Manual, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você preencher o seu formulário e também o cupom aqui na tela para você ter o seu desconto, beleza? Dando sequência aqui no vídeo, outro jogador que eu quero falar com vocês é no caso do Luquinhas, ele que também é brasileiro, 26 anos, meia e barra ponta direita, né, que tem, no caso, boa participação nesse ano pelo New York Red Bulls, que é o rival do New York City, lá de Nova York, nos Estados Unidos, e tem até que bons números realmente, né, tem 37 partidas com 7 gols
e 5 assistências. Tem sido um dos destaques da equipe e também um dos brasileiros que tem chamado mais atenção no futebol da MLS, né? Ele que chegou nesse início de ano, na verdade no dia 16 de fevereiro, e tem, no caso, o contrato até o dia 31/12 de 2024, ou seja, um vínculo longo avaliado em quase 16 milhões de reais. Então, só se o Cruzeiro realmente conseguisse um empréstimo interessantíssimo ou uma opção de compra para ficar com o jogador. Ele que, para você ter uma ideia, ele só jogou por uma equipe no Brasil, que foi no caso da equipe do Ceilandense em 2014 pelo time de base, pelo time sub-19. Depois foi jogar em outros times lá de Portugal, igual Vila Franquense, onde foi muito bem em 2015 e 2016 por essa equipe, né? Que eu nem sei qual divisão que ele estava disputando, mas ele marcou 15 gols em 30 jogos e foi para o Benfica B. Depois rodou ali pelo Benfica B, passou também mais uma vez pelo Desportivo Alves, Vila Franquense de novo e o Alves lá de Portugal, antes de chegar no Legia Varsóvia, onde ficou lá de 2019 até 2022, somando mais de 89 partidas, com 13 gols marcados e também outras 10 assistências. Números bem bacanas aí do jogador, que fez ele agora para essa temporada para o New York Red Bulls. Então não é uma contratação que seria barata, mas o Luquinhas aí, meio ofensivo, ponta direita, que no caso é um bom nome até para ficar de olho, né, nos times do Brasil, porque quando encerra esse vínculo dele lá com a equipe de Nova York, ele vai estar com 28 anos de idade, né? Então uma idade bacana, poderia voltar para o Brasil, é um nível bem competitivo. Acho que o cara aí, o Lucas, poderia ser uma boa opção. Lucas Lima Linhares, esse é o nome completo dele. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se já tinha ouvido falar a respeito do jogador, realmente vivendo uma fase muito boa lá na MLS. Outra aqui nesse vídeo também, que eu acho que pode ser uma alternativa para uma posição que o Cruzeiro... Então eu quero começar falando aqui com vocês sobre o Luca Orellano, né? No caso aí, o jogador que já vinha falando que seria uma boa opção para o Cruzeiro, basicamente desde o ano passado, né? Onde o blog da Raposa disse aí em divulgação, junto ao Transfer 24 Horas, que o Cruzeiro e também o Boca Juniors estão em conversas com o staff do Luca Orellano e esperando o desenvolvimento das próximas semanas para ver, né, se ele realmente vai vir para o Cruzeiro ou não. Tem expectativa de ter esse acordo, né, mas não se sabe se realmente vai para frente ou não, porque, igual eu falei, né, uma negociação que não seria fácil, porque o contrato do Luca Orellano vai até o final de 2023 e tem um valor de mercado bem alto, algo próximo ali dos 15, 16 milhões de reais, isso de acordo com o Transfer Market, né? Então, geralmente ali o time vai pedir um valor bem mais alto do que esse. Vamos ter que esperar para ver como que vai ficar, né, essa definição. E também em relação a valores, eu acho um baita nome, é um cara que vem se destacando pelo Vélez desde a temporada passada, ponta direita, né, que atua aí pelo lado direito ou pelo lado esquerdo do campo, mas joga mais pelo lado direito mesmo, 22 anos de idade apenas. Na atual temporada, 50 partidas, 4 gols e 5 assistências. No ano passado, 59 jogos, 7 gols marcados e 5 passes. Ele joga profissionalmente desde 2019, onde disputou uma partida pelo Vélez, 2020, 6 jogos, mas desde o ano passado assumiu essa titularidade e é uma das grandes promessas, né, do futebol argentino, tanto que o Boca Juniors vem monitorando também a sua situação. Pegando o histórico total do atleta aí pela equipe do Vélez, ele tem um total 115 partidas com 11 gols marcados e também 9 assistências, números razoáveis, né? Não é aquele ponta que faz muitos gols, mas é um cara que gosta de ir para cima no 1 contra 1. Tava vendo uns lances dele aqui, realmente é um cara que gosta da velocidade, tem um físico muito bom, tanto que se você for pegar os jogos, né, a maioria deles sendo o titular, ele joga ali em média até os 25, 30 minutos do segundo tempo. Não é um ponta que cansa rápido, né? Sempre joga ali 70, 65, 75 minutos por jogo. Inclusive enfrentou o Flamengo no caso na Libertadores, o Flamengo aí no caso no Maracanã, ele foi o titular na vitória do Flamengo por 2-1 contra o Vélez naquele jogo da volta, né, da Libertadores. Enfim, eu acho um bom nome, é um cara para ficar de olho, camisa 10 aí da equipe do Vélez. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do atleta e nessa posição de ponta que o Cruzeiro deve ir sim no mercado, tá? Porque se você for analisar friamente nesse ano, vários jogadores já deixando o Cruzeiro nessa posição que era de se imaginar. Por exemplo, ali teve um caso desde os que chegaram, né? Eu acho que o único que vai continuar mesmo, pra falar a verdade, vai ser ali o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro possivelmente perdendo o Rafa Silva, não sabemos se ele vai continuar ou não, mas pro início da temporada não vamos ter ele. O Jajá também deixando o clube, outro que encerrou o contrato, igual o Rodolfo, também não deve mais continuar. E o Cruzeiro que já estava jogando meio que um luvanor ali na ponta, não estava tendo tantas alternativas, na minha opinião até precisava de mais um ponta pro restante da Série B. Eu acho que no mínimo aí o Luca Orellano já seria um nome realmente muito bom, muito interessante para essa função que é cada vez mais difícil, né? Você achar pontas aqui no Brasil, cara de velocidade, que gosta desse 1 contra 1. Enfim, contrato aí do Luca Orellano até o final
de 2023. Quem sabe isso também não possa ser uma coisa que facilite essa negociação, né? Porque, por exemplo, daqui 6 meses o Vélez poderia perder de graça o jogador. Então, se o Cruzeiro quisesse contratar ele em junho do ano que vem para assinar um pré-contrato e chegar em 2024, poderia, quem sabe não poderia ter uma conversa com o Vélez, pagar um valor e manter um percentual e ele vir para o Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha aí do Lucas Aureliano, se seria uma boa opção para o Cruzeiro ou não. Bom, e para terminar aqui também uma surpresa, né, na manhã dessa quinta-feira, também lá do blog da Raposa e no caso o Pedrosa aí divulgando, no caso que o Vasco e o Cruzeiro brigam pela contratação do Pedro Raul. Nicola também informou no seu canal no YouTube na manhã dessa quinta-feira o interesse desses dois times, né, que tem interesse agora na sua contratação. Até mesmo o Kashima Reysol, de acordo com essa matéria, estaria pedindo 3 milhões e meio de dólares, porém, isso aí eu diria que, no caso, uns 2 meses atrás, né? Porque o Pedro Raul já vinha se transformando no artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols marcados, mas realmente ali nas últimas rodadas tem sido um dos grandes protagonistas do Goiás nessa reta final do Brasileirão, a equipe aí que conseguiu inclusive uma vaga na Sul-Americana. Vocês sabem que eu sou aqui de Goiânia, meu irmão tem um canal do Goiás, então acaba que essas informações do Pedro Raul, acho que dá para trazer com uma certa confiança aqui para vocês, que eu não vejo o Pedro Raul indo pro Cruzeiro, primeiramente por conta da pedida. Se fosse aí 3 milhões e meio de dólares, ok, né, poderíamos converter ali, valeria o quê? 15, 18 milhões de reais. Mas por conta da proposta ali e interesse de vários times no Brasil e do exterior, o Kashima lá do Japão tem interesse em negociá-lo por algo próximo da casa ali dos 4 milhões e meio de dólares. Então seria 1 milhão de dólares a mais do que informado, ou seja, algo próximo de 20 a 25 milhões de reais. E eu acho que já é um valor muito alto. Eu acho ele muito bom, mas eu não vejo que o Cruzeiro tenha condições e eu acho que está muito inflacionado por conta de vários times estar interessados na sua contratação. Se fosse ali 15 milhões de reais, 13 milhões, igual estava ali uns 5 meses atrás, né? Eu acho que seria um baita negócio, mas agora já falando em 25, 26 milhões de reais, eu já acho um valor muito alto aí pelo atacante. Eu acho que o destino mais provável dele ou seria um time no Brasil com uma condição muito boa, né? Ou, por exemplo, o futebol do exterior, mais provável mesmo o futebol europeu. Para você ter uma noção dos números dele até aqui, 50 partidas, 26 gols marcados e 2 assistências. Ele que está emprestado pelo Kashima Reysol, lá do Japão, onde tem contrato longo também, né? Diferentemente do Lucas Aureliano, que poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, o Pedro Raul só pode assinar um pré-contrato em 2024, né? Porque o vínculo dele vai até junho de 2024, então bem provável pensar que o Kashima Reysol vai ficar com o jogador e não vai vender ele, né? Porque eu acho que vai surgir várias propostas e não teve uma excelente participação assim no campeonato japonês, ficou pouco tempo também, né? Em 2021, 11 partidas, 3 gols e 3 assistências. O Pedro Raul, que surgiu na base do Cruzeiro de Porto Alegre, depois passou pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul, foi pro Vitória lá de Portugal, no caso por lá ele jogou aqui embaixo. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre que história é essa, né, de que o Quinteiro está sendo especulado aqui no Cruzeiro, informação que surgiu lá pelo portal Goal Brasil e pelo Thiago Fernandes no Twitter. Então assim, o Cruzeiro que fez uma consulta, no caso, para tentar a contratação do Juan Quinteiro e ouviu que a pedida financeira dele seria algo próximo de 100 mil dólares por mês, livres de impostos, né? Então é uma coisa que teria uma complicação porque teria a variação do real, né? Nesse momento seria algo próximo de 518 mil reais, mas todo dia basicamente esse valor seria alterado, né? Então no caso é um valor que está acima do que o Cruzeiro pretende pagar para os jogadores, até porque se fosse 500 mil reais por mês, ok, difícil, mas não diria impossível. A questão é que é livre de impostos, né? Um jogador aí, no caso, custando 500 mil, você pode colocar aí tranquilamente mais uns 300, 250 mil só de taxas ali. Então ele meio que teria um salário no mínimo, para falar a verdade, de 700, 750 mil por mês aqui no Cruzeiro. Aí sim eu acho um valor totalmente fora da realidade. Quem sabe ali o Pedro Lourenço ajudando o Cruzeiro numa história, numa eventual contratação, aí quem sabe poderia facilitar esse caso, mas tirando, sei lá, o empresário que, igual o Pedro Lourenço já disse, né, que tem interesse de ajudar em uma contratação, o Ronaldo e o Pesolano que não quis. E no caso o Quinteiro aí poderia ser um nome, mas tirando isso eu acho muito difícil mesmo de se imaginar tendo um salário tão alto dessa forma, até porque a expectativa do Cruzeiro pro ano que vem é de 6 milhões a folha salarial. Pensa, um jogador consumir já 1/6 da folha, eu acho isso bem complicado de acontecer, apesar de eu achar ele um excelente jogador, um baita nome e que resolveria todos os problemas de meio de campo que o Cruzeiro tem, desse meio ofensivo de um camisa 10 que estamos sentindo falta, né? O Cruzeiro esse ano mesmo não jogou com nenhum camisa 10 na edição da Série B. O Quinteiro, que eu até já tinha falado para vocês, o interessante foi que eu trouxe aqui o vídeo de 7 jogadores, 3 o Cruzeiro já demonstrou interesse, né? Eu fiquei surpreso, eu trouxe esse vídeo aqui, foi no sábado de manhã, né? Acho que foi sábado de manhã ou segundo de manhã.
e o Cruzeiro demonstrou 3 interesses em jogadores. O Dário Osório, que eu trouxe aqui no vídeo, também agora no Juan Quinteiro, e o Alvarado, jogador que pertence ao Orlando City, emprestado à LDU do Equador. Então, até que essa lista, né, que eu trouxe aqui só de opções, acabou meio que se tornou verdade com alguns nomes que o Cruzeiro demonstrando interesse no mercado. É igual eu falei, não é porque demonstrou interesse que vai trazer ou que tem grandes chances desse negócio acontecer. É só uma consulta. Isso aqui eu acho que se vazasse toda consulta que o Cruzeiro fizesse ou outro time do futebol brasileiro fizesse, né, ia ser realmente uma lista, nossa, gigantesca de reforços que seriam especulados. Se eu não me engano, foi até um pessoal do Pesolano ou o Pedro Martins, eu acabei esquecendo agora, que falou que nesse ano o Cruzeiro avaliou, no caso, opções de nomes no mercado, foram mais de 300 nomes avaliados. Então é claro que esse tipo de especulação, uma hora ou outra, vai acabar vazando, e nós trazemos aqui para vocês, para deixar bem informado, até porque o Quinteiro aí é um jogador que eu já trouxe nessa semana, é a possibilidade, mas eu acho bem difícil, realmente bem complicado imaginar o jogador aí que é o camisa 10 do River Plate vir aqui pro Cruzeiro. Eu só fiquei surpreso porque o contrato dele com o Shenzhen, lá da China, vai até o final de 2024, de acordo com as notícias da transferência na época. E se o River Plate, onde ele está emprestado nesse ano, quisesse ficar com ele em definitivo, teria que pagar algo próximo de 18 a 20 milhões de reais, de acordo com o portal argentino também. Nesse ano, pelo River Plate, não são números absurdos, mas são ok's, né? Ok's para bons. 36 partidas, 7 gols e 7 assistências, uma participação em 14 gols em 36 jogos. Números interessantes. Pelo River Plate também jogou de 2018 a 2020, foram mais de 50 partidas nesse período, com 14 gols também e outras 6 assistências. Atleta que surgiu na base do Envigado, da Colômbia, passou também pelo Atlético Nacional, Porto, onde foi bem pelo Porto, jogou mais de 64 partidas, 8 assistências e 7 gols marcados, e se destacou mesmo pelo Independiente Medellín, da Colômbia, em 2017, 33 jogos, 16 gols, foi o destaque do time naquele ano, né, na disputa da Libertadores. Eu acho um baita jogador, se chegasse, sem dúvidas faria muita diferença, e a questão que eu falei, né, no caso pela essa pedida salarial, eu fiquei surpreso porque esse contrato com o Shenzhen, será que ele não tem interesse em voltar? Será que o clube chinês, se ele arrumasse um outro time disposto a pagar os seus vencimentos, ele trocaria, né, não continuaria no futebol da China? Então, temos que aguardar todas essas informações. Bom, quero começar então falando sobre um desses nomes, primeiramente sobre o Messias, né, jogador aí que, no caso, zagueiro que tem 28 anos de idade e, de acordo com o blog da Raposa, seria mais um dos nomes, né, especulados no Cruzeiro para a próxima temporada. Jogador que vive uma fase muito boa, para falar a verdade, desde 2017, né? Tirando uma passagem que ele teve bem curta no futebol europeu, mas é um cara que surgiu aí na base do América e fez muito sucesso, principalmente em 2017 e 2018, sendo titular do América, no caso, um ano de Série A e um ano de Série B. Fez ali quase 100 partidas, 4 gols e 2 assistências. Um momento muito bom da sua carreira. Foi emprestado para o Rio Ave, lá de Portugal, onde ficou basicamente um ano e meio pela equipe principal do Rio Ave. Fez apenas ali 16 partidas e voltou de empréstimo em 2020 para o América. Foi o titular do time naquele ano, na Série B, fez 46 partidas, 3 gols marcados, e em 2021 se transferiu para o Ceará, onde no caso o Ceará acabou sendo rebaixado, né? Isso é uma questão que ajuda bastante o Cruzeiro para a próxima temporada, porque vários nomes vão ficar livres no mercado. Eu até posso fazer quem sabe amanhã, né, para vocês, listando alguns desses nomes que vão ficar livres no mercado, e na minha opinião seriam baitas alternativas, uma delas do Messias, que eu concordo totalmente. Ano passado pelo Ceará, 48 jogos, 2 gols e 1 assistência. Nesse ano também números parecidos, 47 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência também do Messias, que tem aí 28 anos de idade. É claro que se o Ceará tivesse na primeira divisão, seria outra história, né, para tirar ele da equipe. Porém, como o Ceará tem uma folha bem alta, próxima ali da casa dos 4 a 5 milhões de reais, é obviamente de se esperar que tenha uma redução salarial bem significativa nessa disputa da Série B em 2023. Então, o Messias, apesar de ser um cara bem cotado, muito bem avaliado pela comissão técnica, tem chance sim de deixar o clube, e o contrato dele vai até o final de 2023. Aí pode ter alguma dessas duas possibilidades. Ou, por exemplo, o Ceará abre mão de vez, né, do contrato do jogador e, no caso, deixa ele para o Cruzeiro ou para qualquer outra equipe em definitivo, ou, por exemplo, prorroga esse contrato dele até o final de 2024, por exemplo, e empresta ele para o Cruzeiro durante todo o ano de 2023, com a Raposa pagando 100% dos seus vencimentos. Tem sim essas duas possibilidades, vamos esperar para ver, né, se no caso
a equipe do Ceará vai ter interesse de manter o jogador em definitivo no clube ou não. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O último jogo que ele disputou foi no último dia 23 do mês passado, de outubro, na derrota aí do Atlético para o Atlético Goianiense por 1-0, jogou aí como titular e basicamente dos últimos jogos todos ele foi titular na equipe, jogando ali os 90 minutos, né? O cara que tem um porte físico muito interessante, bem alto também, né? Eu pesquisei aqui, parece que ele tem 1,92 m de altura, e o Cruzeiro, que vocês sabem, a zaga do Cruzeiro nesse ano não era aquela zaga extremamente alta, como o Cruzeiro jogou ali igual com o Dedé e o Murilo, né? Uma média altíssima ali de 1,90 m, por exemplo. Esse ano com o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo, se não me engano, 1,86 m, o Eduardo Brock 1,85 m e o Lucas Oliveira 1,86 m também, né? Claro que são altos, mas comparado com o meio do futebol, é um tamanho ok, né? Não tem nenhum ali de 1,94 m, 1,92 m, e o Messias poderia ser esse xerifão, né? Que eu até esperava que ele seria mais velho, pensei que o Messias teria uns 31, mas não, tem aí 28 anos de idade. Eu acho um baita nome que poderia chegar assim do Ceará. Tô até curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Na minha opinião, excelente nome, não é inviável pensar nele por conta desse rebaixamento, não teria um salário alto também fora da nossa realidade, e além disso, né, no caso, teve essa passagem pelo América, que já jogou várias vezes contra o Cruzeiro, demonstrando ser um excelente jogador. Eu gostava muito do Messias e também do Eduardo Bauer, do Santos, né? O Eduardo aí que hoje está muito bem pelo Santos, no caso, desde desse ano, né? Que ele chegou para a equipe, e o Messias acabou deixando o América no ano passado, indo para o Ceará, jogando um total aí pela equipe, no caso do estado, né? Fez aí pelo Ceará suas 96 partidas, 3 gols e também uma assistência. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre outro nome, esse que de todos que eu trouxe aqui hoje, né? Falei de manhã do Luca Aureliano, do Pedro Raul, agora do Messias. O outro seria o Tyson, jogador que pertence aí ao Internacional e também, no caso, seria um dos nomes monitorados pelo Cruzeiro para a próxima temporada. No caso, o Tyson, aquele mesmo, né, que surgiu muito bem do próprio Internacional, rodou ali muito tempo no futebol lá do Shakhtar Donetsk e depois voltou ao Brasil, para o Inter, e não tem excelentes números, pelo menos nessa sua volta. A questão é que ele tem também um contrato que está perto do fim, vai até o final do ano que vem, e pelos números eu não ficaria surpreso se o Internacional realmente, né, pensasse em abrir mão do seu vínculo em definitivo com o jogador. O Tyson, que inclusive chegou a jogar a Copa do Mundo, né, um dos relacionados para a Copa lá de 2018 com o Tite, era um cara que vivia uma fase muito boa, né, naquela sua fase ali pelo futebol europeu, e pelo Inter desde quando voltou não tem bons números. Ele que está aí com 34 anos de idade, pode atuar de ponta esquerda e de meia ofensivo. Ano passado, primeiro ano dele de volta ao Brasil, 29 partidas com 4 gols e 1 assistência. Nesse ano jogou um pouco mais com frequência, até porque teve toda a temporada à disposição, mas participou de apenas 46% dos jogos. Foram aí 33 atuações, 4 gols marcados e 4 assistências. Não são números assim terríveis, né? 30 jogos, 1 gol e 1 assistência. Não, mas números bem baixos de se esperar do Tyson, que é o camisa 10, que tem toda essa identificação com o Internacional e que no caso tinha uma grande expectativa dessa sua volta, até porque tem um salário bem alto, né? No caso, eu lembro que na época, quando foi especulado, era um salário ali próximo dos 700 a 900 mil reais por mês, então não seria um salário barato, e por conta disso, e essa idade de 34 anos, eu acho bem difícil, acho bem difícil e achei um nome bem estranho, né, do Cruzeiro estar especulando, porque é totalmente fora daquele padrão de jogadores mais jovens, em fim de contrato, que não tem um salário gigantesco. O Tyson é totalmente ao contrário, né, é experiente, é um salário altíssimo e, no caso, tem vínculo ainda por mais um ano com a equipe do Internacional. É claro que eu acho que o Inter não faria tanto esforço para manter ele assim para o próximo ano, até porque os últimos jogos dele foi todos como reserva. Por exemplo, o último jogo dele contra o São Paulo ainda foi no caso no último dia 11, né? No caso a vitória do Internacional fora de casa nessa semana, ele entrou aí faltando 16 minutos. Também nos últimos jogos entrando 12 minutos, 6, 26, 6 minutos. Então só na reta final é um cara que não tem tido uma sequência como titular. O último jogo dele como titular foi no dia, só confirmar aqui, né? Foi no dia 7 de agosto, né? Contra o Fortaleza, derrota por 3-0, mas nos últimos jogos, até fiquei surpreso, né, com esse número. Nos últimos 15 jogos que ele